A paz do Senhor, irmãos. A doce paz, né, do Espírito no nosso coração, a despeito das circunstâncias, né? Que cada um aqui possa enfrentar no seu cotidiano. Tem uma paz que só Ele pode comunicar, né? E que ela esteja bem latente aí no seu coração. Vou pedir Jesus para estar aqui, por mais que eu já sei que Ele está, né? Já sei que Ele está aqui antes de mim mesmo. Jesus, por favor, eu preciso da Tua presença nessa manhã, como forma de que a Tua palavra aqui tenha o poder transformador aos corações. Que a Tua palavra seja alimento para quem está faminto, que seja ânimo a quem está cansado, que seja esperança para quem está desesperado. Eu te peço, Jesus, que seja salvação para quem está perdido. A Tua palavra tem o poder de modificar não só as circunstâncias da vida, mas o nosso próprio coração. E Ele é o alvo do Teu amor, Ele é o alvo da cruz, Ele é o alvo da ressurreição. Que o nosso coração, antes de qualquer situação estrutural da nossa vida, do nosso país, seja o nosso coração, primeiramente, a ser encontrado pelo Senhor. Que as mudanças que nós tanto esperamos e aclamamos nos nossos discursos, tenha como uma canção a começar em mim, quebra coração. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra encontre o lugar de assento e de crescimento em nós, e que Satanás possa sair sempre envergonhado, quando essa palavra se tornar uma árvore frutífera, e que vai externalizar os efeitos dela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar aqui o livro de Lucas. Hoje eu estou um pouco gripada, com alguns sinais de gripe, mas a gente vai conseguir. Nós vamos abrir aqui no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos começar a partir do versículo 27. Essa é uma das passagens que, quando o pastor Pipe comunicou que eu iria expor, eu tive uma grande alegria ali embaixo, saí regozijante. Porque o chamado de Mateus é uma das primeiras passagens do chamado aos discípulos, que a minha vida foi convocada a tomar um rumo, a tomar uma posição. Então, eu me lembro muito bem quando o chamado de Mateus, seja nos 3 evangelhos, se destacaram como um efeito 3D, né? E aquele dia eu pude repensar qual era o chamamento que Jesus faz para os seus discípulos. Qual que é a diferença entre discípulos e multidão, né? A multidão acompanha Jesus para cima e para baixo durante toda a trajetória dos 3 anos de Jesus. Mas da multidão tem que sair discípulos. E discípulos e multidão, em alguns momentos, se contrapõem. Discípulos e multidão, em alguns momentos, são totalmente contrários, né? E existe uma linha tênue entre você fazer parte da multidão, como aqueles que procuram as benéfices do Cristo, daquilo que Ele pode oferecer como bênção, como recompensa, como mérito da sua própria justiça, porque a multidão anda assim. Mas os discípulos não andam dessa forma. Os discípulos começam a descobrir que se eles não tiverem a fonte na pessoa que chama, a fonte na pessoa do Cristo que convoca um novo rumo da vida, não é possível tomar o segmento de Jesus. E aí, nesse momento, a multidão fica para trás. Nesse momento, a multidão não consegue seguir, porque ela é só multidão. E o chamado de Jesus, ele é diretamente individual. E desse chamado individual, ele chama uma comunidade. Mas essa comunidade não vai se tornar mais uma expressão da multidão. Ela vai se tornar uma expressão da comunidade de discípulos, de seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. E aí está a grande diferença entre ser igreja e ser multidão. Que nós possamos agora nos inspirar sobre Levi, sobre o seu chamado. Versículo 27, capítulo 5, versículo 27. Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e deixou tudo e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa,
e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. O chamado de Mateus me intriga, porque é um chamado repetido em todos os outros evangelhos sinóticos, que a gente chama de sinóticos, Lucas, Mateus, e Mateus vai relatar sobre o seu próprio chamado. E Mateus é o que dá um certo detalhe, diferente de Lucas, dizendo que Jesus vai dizer: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Se o sacrifício se equiparar à misericórdia, é um real sacrifício. E Mateus vai dar esse destaque na fala de Jesus, diferente de Lucas. Mas todos seguem o mesmo momento. Jesus, na semana passada, nós vimos, cura um paralítico, né? E Jesus deixa aquele momento de frenesi, justamente por reconhecer o poder e a autoridade que tinha em seu nome. Ele sai e, em uma das suas andanças, o texto diz, todos os textos dizem, ele viu Levi. Né? Levi está lá trabalhando como um dia qualquer, com uma rotina qualquer, né? Mais um dia de trabalho durante a semana, e Jesus passa e passando vê. Isso é muito importante, porque isso é uma premissa da iniciativa de Deus em nos perceber, em nos encontrar, em nos achar. Em nenhum momento do Evangelho você vai ver as pessoas por si mesmo procurando, por mais que tenha alguns episódios que a gente parece entender que as pessoas estão indo porque elas querem muito, e querendo muito, elas alcançam por uma força, por uma determinação, autodeterminação, o Cristo. Né? Mas a gente vai perceber que para Jesus ser encontrado, mesmo por aqueles relatos que as pessoas correm atrás, que as pessoas buscam achar Jesus, Jesus se permite ser achado. Né? Eu que sou mãe e brinco com o meu bebê, em alguns momentos eu me permito, né? Eu me permito vencer numa lutinha de braço, em um gol que a gente deixa passar pela bola. Né? Quando eu entendi a maternidade, e os pais também entendem, que em alguns momentos a relação pai e filho é do pai se permitindo para que o filho participe, com grande alegria daquele momento, daquele encontro. Né? Jesus, em todos os momentos, se permitiu. E desta vez, se permitindo, ele vê Mateus. Esse ver é perceber. Eu tenho uma amiga que diz que um mineiro tem uma frase muito interessante, que ela até então nunca tinha ouvido em outro lugar, que diz assim: olha para você ver. E ela acha isso muito interessante, porque parece uma redundância, né? Olha para você ver. E ela diz que um olhar é diferente do ver. E aí, quando eu vi esse viu, Jesus viu, eu falei, esse não é qualquer olhar. É ver, é perceber, é se sensibilizar, é passar um raio-x. É uma percepção apurada de compaixão e de misericórdia, não é qualquer olhar. E pensar nesse ver e saber que Jesus nos viu, que Jesus nos vê, que Jesus nos percebe, nos traz um comprometimento a partir desse momento em que Jesus nos percebe. E aí, num dia normal de trabalho, o coletor de impostos, que é uma pessoa inusitada, a gente está vendo aqui os outros momentos do Evangelho, Jesus chamando Pedro, chamando André, chamando Barnabé, Bartolomeu, chamando Tiago, e são todos praticamente judeus, filhos de pescadores, e a gente não chama tanta atenção pelo tipo de trabalho, porque pescar peixe, né, tudo bem, isso não fala do caráter de alguém, né? Pode falar da rudeza do trabalho, né? Mas não fala do caráter. Mas vai chegar uma pessoa inusitada nesse discipulado.
E esse discípulo novo é um publicano, cobrador de impostos, corrupto, assim conhecido socialmente, porque eles tinham um contrato com Roma. Geralmente o publicano, ele comprava um contrato com o Império Romano para tomar conta de algumas províncias e cobrar um imposto em relação aos serviços em torno daquela província. Então, ele podia usar da criatividade para criar impostos, porque ele dominava aquela província. E se ele cismasse que queria cobrar um imposto porque alguém colocou o barco num certo pedaço, ele poderia criar um imposto. E isso fazia com que as pessoas que eram exploradas pelo publicano não vissem nele uma pessoa que executasse o serviço e o trabalho com justiça, e sim com muita avareza, com muita ganância. E geralmente eles eram muito ricos, justamente por esse caixa 2, né? E aí a gente fala, poxa, não há nada de novo sobre o sol, né? Se a gente pudesse adaptar o contexto de hoje, seria Jesus passeando pelo Senado, pelas câmaras, né? Ou pelos auditores fiscais que possam fazer os seus caminhos, né, por fora, que a gente sabe que a nossa estrutura de corrupção brasileira, a qual instância ela vai descendo, né? E a gente imagina Jesus andando meio pelo funcionalismo público e, de repente, ele vê e chama ali um cara que possivelmente tinha a sua reputação não muito benquista, justamente pelo juízo que vai vir dos fariseus e dos mestres, quando vê Jesus sentando com os amigos e o próprio Mateus. É difícil para a gente imaginar Jesus chamando um corrupto para o meio do seu discipulado. A diversidade que Jesus tem em torno de si é muito interessante, porque ele tem pescadores, ele tem cobrador de impostos, ele tem revolucionários, né? Ele tem alguns marxistas lá no meio, né? O Simão Zelote é um homem que tentava, com o seu grupo, o tempo todo de forma anárquica, né, tomar o poder e fazer a revolução armada e fazer a justiça e a paz imperar sobre Jerusalém, sobre Israel, né? Mas por meio de armas, por meio de estratégias de guerra, né? E eles faziam sempre boicotes e tocaias para os soldados romanos, né? De repente estava passando um carro do soldado romano, uma carroça, eles pulavam das árvores e apunhalavam os soldados, tudo para tomar o reino de Israel de volta pela força, né? Jesus chamou um cara desse para fazer parte do seu grupo, né? E a diversidade com que Jesus vai incrementando esse discipulado me assusta e me desafia. E Mateus, como coletor de impostos, carrega sobre si o sinal de um homem que tem atrelado à sua profissão o seu caráter. E, de repente, naquela mesa de coleta, chega alguém que não é oficialmente reconhecido como rabi. Em Jerusalém existiam muitas pessoas, muitos rapazes, né, no início da juventude, buscando discipulado por um rabi. Isso é próprio da tradição de Israel. Então, quando se apresentava um rabi, esse rabi chamava uma escola de discipulado para adentrar o conceito da lei, ensinar a próximas gerações de rabis. E ali a gente não tem um rabi oficialmente chamando um discípulo. Ali a gente tem muito mais do que um rabi. A imediaticidade com que Mateus levanta daquela mesa de coletoria me assusta. Porque quem chama não é um rabi oficial, é o próprio Rei do Universo. Imagina você se deparando com um Deus Criador em que nada do que foi feito teria vindo à existência se Ele não tivesse dado o suporte para que tudo existisse. É o que colocou os fundamentos do universo no seu propósito, no seu sentido. E, de repente, esse que encarna numa figura de um homem judeu, anda com sandálias desgastadas, não tem onde reclinar a cabeça, não tem garantias do amanhã. De repente chega para aquele homem que é funcionário público, com uma segurança enorme pela sua função, de uma estabilidade, né, justamente pela influência, de certa forma, de poder que eles têm na sua coletoria,
e de repente chega um homem que não tem onde reclinar a cabeça, não dá a garantia do amanhã, é desconfiado de que possa ser alguém que está fazendo um motim, pode ser alguém, de fato, que está fazendo uma revolução às avessas, um homem perigoso, né? Porque a fama de Jesus, ela não só corria quando Jesus curava, ela também corria de forma avessa, por aqueles que perseguiam Jesus. E, de repente, a fala desse homem que fez o universo toca a interioridade de Mateus e faz com que tudo perca o sentido imediatamente, para ganhar uma totalidade de sentido na reação de levantar daquela mesa e seguir aquele que chama. Eu não consigo até hoje compreender esses episódios. Eu tento aplicá-la à minha vida, mas a gente se vê muito preso às falsas seguranças da nossa vida, e quando Jesus começa a mexer em certas instâncias, a requerer de nós algumas entregas, a gente dá uma revirada em algumas justificativas, e no final a gente não entrega nada. Mas a imediaticidade com que Mateus se levanta daquela mesa me intriga e me provoca e me inquieta. Porque quem chama não é qualquer um. Receber um chamado do próprio Deus, que fez os céus e a terra, e diz, vem, é um chamado que traz sentido a toda a vida. Mas para fazer sentido toda a vida, é preciso deixar os falsos sentidos, as falácias, né, das estruturas que nós criamos e construímos, que aparentemente nos dá sentido. Jesus vai tirar aquele homem de uma aparente segurança para um lugar de total insegurança. Quando Jesus diz, segue-me, eu tive que buscar um mentor, pastor, teólogo, que se chama Dietrich Bonhoeffer, e ele diz o seguinte, quando Jesus diz, segue-me, sou um chamado, e de imediato o ato obediente da pessoa que foi chamada. É ecoado um chamado, e o ato que vem em seguida é a obediência de quem ouve um chamado. Não tem mais nada nisso, ponto final. Ação e reação. E o Bonhoeffer vai dizer, a resposta do discípulo não é a confissão oral ou um discurso elucumbrante sobre a fé em Jesus. Porque a gente é bom nisso. Mas é um ato instantâneo de obediência. Não tem discurso. Não tem louvor, não tem música. É um ato real de levantar, deixar a mesa e ir. Não tem introdutórias. É um ato iminente de obediência. Aí, o Bonhoeffer vai falar o seguinte, que o chamado de Jesus não tem programa, não tem conteúdo programático. A gente, quando vai para um evento, porque quando a gente faz Jesus de um evento, a gente entra num site do evento e vai ver o conteúdo programático. Né? Quando a gente oferece uma escola bíblica, a gente vai lá e põe um conteúdo programático, do início ao fim, né? Para ter uma segurança metodológica, curricular, ou o evento para ver se vale a pena. Né? Deixa eu ver se vale a pena, deixa eu ver os preletores que estão aqui, o conteúdo. Jesus não oferece nenhum conteúdo programático para Mateus. O único conteúdo programático é segue-me, ponto final. O que advém disso está nas mãos de quem chama. Jesus vira para Mateus e fala assim, olha, eu só tenho uma garantia para você. Vem atrás de mim e deixa comigo. É isso que me intriga. Porque o chamado, o louvor, não está na pessoa que decide. Não está no discípulo que decidiu. Olha como ele abnegou da própria vida. Vamos dar um louvor a ele. Olha como ele está se colocando à disposição. Vamos dar, olha só, é louvável a ação. Não, o louvor não está em quem decide. O louvor está em quem conclama.
Porque quem conclama é que está chamando a verdadeira segurança de quem está sendo chamado em total insegurança. Quem está decidindo pelo Cristo, na verdade, está decidindo porque Cristo está lhe conferindo uma segurança do caminho a qual chama. Porque se Jesus não conferir àquele que ele chama a segurança desse caminho, esse discipulado vai ser em algum outro evento, como a gente participa, 3 dias de congresso, e dali, na segunda-feira, quando o congresso termina, conteúdo programático de como viver a vida cristã, de como fazer, de como ser feliz, de como viver próspero. A segunda-feira está lá esperando na realidade do tempo. E ali é que a vida começa, porque o discipulado não é um conteúdo de conhecimento sobre Jesus. É um caminhar a partir de um encontro com Jesus. E esse encontro, gente, ele deixa o discípulo, aparentemente, para quem está vendo o chamado, se a gente estivesse assistindo a cena de Mateus, muitos de nós que estamos arraigados nas coisas dessa terra, né, que a gente se voltou nas seguranças das estruturas do que nós construímos, diria para Mateus, cara, não faz isso. Você tem um emprego público, você está seguro demais, você nunca vai ser demitido. Olha, você ganha extra, você está com a vida feita, você não tem preocupações. Só que, para quem chama, ele está chamando para o lugar mais seguro de toda a existência. Quando Jesus convoca o discípulo a seguir no âmbito da incerteza para quem vê de fora, Jesus está dizendo, eu sou a própria segurança e a certeza dessa conclamação. Pode vir, pode vir, pode vir, vem. Quando a gente olha que o discípulo está perdendo o domínio da própria vida, porque é isso que acontece no discipulado. A vida perde o seu próprio domínio. E aí você fala, cara, você vai perder o domínio de tudo que você construiu. E aí, a partir do olhar de Jesus, na verdade, está se ganhando o domínio de todas as possibilidades infinitas desse chamado. Porque a vida a qual Deus conclama é de uma novidade cotidiana e surpreendente da vida do discipulado, de quem vem atrás dele, de quem caminha com ele. Quando Jesus chama alguns discípulos, ele diz como recomendação primária, não levem alforjes nem sandálias. A gente fala assim, poxa, não tem garantia nenhuma, nem de água, nem de comida, né? E nem de caminhar. Olha só o quanto que Jesus requer. E aí, a gente pensa se você, como discípulo, é chamado a levar alforjes e sandálias, com toda a sua estrutura de segurança, porque quem leva alforje está assegurando a alimentação e a água no caminho. Quem leva sandália está assegurando que os pés não vão desgastar, porque a sandália vai estar sempre lá. Só que esse é o problema, é justamente ter a segurança do caminhar, da entrega, numa sandália e num alforje. Porque é como o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, né? Que Jesus vai acalmar os discípulos num certo momento da caminhada. Porque a gente vicia em sandálias. Porque a gente passa a depender das sandálias para dar o próximo passo. A gente é tão viciado em dependências, desde a queda do Éden com Adão e Eva, que qualquer coisa que nos faça dependentes para dar o próximo passo em relação a Deus, se torna quase um ídolo. Se torna um empecilho, se torna um obstáculo para a verdadeira vida que Deus quer conclamar. E para alguns discípulos ele vai dizer, não levem sandálias, não levem alforjes. Para alguns discípulos vai ser necessário deixar a mesa da coletoria e levantar e deixar tudo. Para outros discípulos vai ser necessário deixar pai e mãe. Para outros discípulos vai ser necessário não ir ao enterro do pai. Aí você fala assim, nossa, mas que crueza, né? Que crueldade desse chamado, né? Quando a gente vê um discípulo pedindo Jesus para enterrar o pai primeiro antes de seguir, Jesus não está sendo cruel porque o discípulo não pode participar do enterro do pai, porque Jesus quer ver ele sofrendo, chorando por não ter elaborado o luto. É porque Jesus quer colocar a suprema importância da sua convocação em detrimento de qualquer episódio de vínculos que a vida possa ter estabelecido. O chamado de Jesus faz aos seus seguidores, ele é tão profundo que ele ultrapassa qualquer outra instância
que a gente possa se prender, de qualquer desculpa que a gente possa ter construído para ficar. Só que Jesus faz isso de uma forma muito acolhedora, porque é o Rei do Universo que está conversando. E o Rei do Universo, que criou o ser humano e criou todas as coisas, quando chama provocando uma inquietação, chama provocando sede, chama provocando uma ânsia por sentido. E aí a mesa da coletoria não faz mais sentido. Porque, na verdade, ela é a representação de um estado de escravidão. Um estado de reprodução das coisas rotineiras que levavam a um estilo de vida pecaminoso. E essa mesa tem que ser deixada a postos. Eu tenho na minha caminhada percebido algumas pessoas que dizem ter largado a mesa, mas construíram outra em algum outro lugar. Elas só trocaram de mesa. Elas adentraram a igreja do Senhor para fazer um outro tipo de negócio, para reproduzir os mesmos esquemas a qual elas outrora faziam. E dizem e chamam isso de chamado, e chamam isso de renúncia, e chamam isso de entrega. O estilo de vida que Jesus convoca aos seus não é largar o emprego de forma abrupta, sem pensar. O chamado de Jesus não é para sair ser missionário na África de um dia para o outro. Porque agora eu vou seguir o chamado de Jesus. Agora eu vou virar pastor, né? Detesto esse termo, né? Virar pastor. É um problema para nós, né? Não se vira. Pastor é vocação, é convocação. Só que o chamado não é para fazer algo. O chamado que Jesus faz para Mateus, em primeiro momento, é para ser. Porque no Evangelho, no reino de Deus, se você não se tornar aquilo que você, igual o pastor Pipe falou aqui hoje, pode ser Pipe, né? Que a gente tem uma imagem deteriorada. Tudo que o pecado trouxe da herança de Adão e Eva nos deteriorou e nos desformou a imagem de Deus em nós. E essa imagem precisa ser recuperada, porque ela não é a imagem que Deus criou, ela não é a humanidade que Deus criou. Eu costumo dizer lá no seminário para os meninos que a gente não é humano, que a gente é desumano. Porque a gente tem uma tendência para o mal com tanta naturalidade, e o mal não é parte da criação de Deus como forma da imagem de Deus comunicada na criação. Para quem tem dúvidas nisso, escola bíblica. Academia da Bíblia, né? A gente trabalha as questões do mal. Essa deterioração da imagem que nos desumanizou, o chamado de Jesus, quando Ele convoca aqueles a quem o Pai já entregou para Ele de antemão, né? Ele chama para um caminho para voltar a ser, para reconstruir uma imagem que está deteriorada. Se você mesmo se observar no cotidiano da vida, você vai ver a sua tendência grandiosa em fazer o mal, de desejar o mal, de reproduzir o mal. É instantâneo. Quando você vê, você está mandando outro para o inferno, você quer que o outro morra, você quer que o outro não consiga. Essa naturalidade com que a gente faz o mal, que Romanos está dizendo que é muito, muito veemente, muito enfática, ela é a deterioração da imagem de Deus. E Jesus quer recuperar naqueles que Ele convoca o ser, aquilo que foi perdido, a imagem deteriorada. Então, o primeiro chamado de Jesus, quando fala assim, Jesus chamou Mateus, Jesus chamou Pedro, é um chamado para ser de volta, para se tornar. Depois, no caminho, é que se aprende a fazer. Porque não adianta você fazer sem ser. O seu fazer vai estar cheio de justiça própria, cheio de alto louvor, cheio de própria glória. E isso gera condenação. Ou seja, você já recebe o próprio galardão por você mesmo se reconhecer. Fazer não é problema para Deus. Agora, o ser é a grande missão que Jesus tem ao nos encontrar, nos tornar. Porque nos tornando, o fazer vai ser direcionado para aquilo que é correto ser feito. O fazer vai ter um trabalho ardente do Espírito Santo, trabalhando as virtudes que estão em Deus para recuperar essa imagem,
que só sabe, às vezes, reproduzir o próprio mal. O discipulado, o primeiro caminho do discipulado é um chamamento, venha ser. Porque o que te condicionou até agora, nesse estado de vida, que te traz sofrimento, que te traz algumas convulsões existenciais, você se vê perdido em alguns momentos de sentimento de abandono na existência, desorientação, Jesus convoca a um novo rumo das coisas terem fundamento e sentido para a vida. Primeira coisa de um discípulo, ele não é mais desorientado. Ele não sabe mais por que nasceu, por que está vivendo e por que vai morrer. Ele sabe. Jesus começa a descortinar o sentido da própria existência para quem ele chama. E quando ele faz isso, ele começa a nos dar subsídios para que um fazer, qualquer coisa, seja na igreja, seja na profissão, tenha sentido junto com o que eu tenho me tornado, junto com o que ele tem me feito ser. Por isso que o meu coração não vai estar mais nas coisas e no fazer, vai estar em quem ele é, porque ele tem me feito ser a partir dele, a partir do encontro com ele. Quando eu tive muito tempo que eu não tinha um lugar para morar, morei com minha sogra um tempão. E aí eu fazia umas orações meio manipuladoras para Deus, assim, bem legal, do jeito que a gente faz isso até hoje, muitas. Né? E eu falei, Jesus, até o João de Barro tem uma casa. Não é possível, o Senhor falou que eu sou mais importante do que ele. Né? A gente dá uma jogadinha para Jesus assim, Jesus recupera a nossa oração com muita graça, né? E eu me lembro que quando eu entrei na minha casa, depois de um tempo, muito tempo, e eu vi que Jesus me convocava a não colocar sentido naquele momento, naquela casa, porque eu já falei até que em outras pregações, um terremoto pode derrubar aquela casa, um incêndio pode queimar aquela casa. Mas Jesus, naquele momento que eu entrei na casa, Jesus me convocou à pergunta, onde está o seu sentido a partir desse momento que você conquista, ou pelo mérito do fazer você achou, né, um lugar para morar? E eu fiquei extremamente, alguns minutos, com falta de sentido, tendo um momento de realização tão esperado, que era sair da casa da sogra. Foi muito bom morar lá, mas, né? E Jesus me convocou aonde estava o sentido, me questionou. E eu vi que para minha casa ter sentido, o sentido precisava estar na pessoa de Jesus Cristo, porque é a pessoa dele que dá significado a todas as outras coisas. A profissão, ao estudo, ao ministério. Se ele não der o subsídio para o sentido, o meu fazer vai ecoar como um símbolo, um sino que retimbe, né, que faz os seus barulhos e ecoa, mas passa, porque não tem sentido em si mesmo. Tanto que Paulo, em Coríntios 13, vai falar, se em todas as coisas o subsídio não for o amor, e o amor que provém da fonte de Deus, todas as coisas vão passar como eco, elas vão ecoar. E o eco, quando você está perto, ele faz um certo barulho, mas ele passa, porque ele não vai dar o sustento do sentido da sua vida, como Cristo propõe a colocar, quando se coloca ao nosso encontro, se achega a nós. Isso é Mateus. Jesus não tem um conteúdo programático. Se alguém um dia chegar e falar assim, qual o seu projeto para mim? Né? A única coisa que eu posso dizer é, siga Jesus, vá atrás dele, olhe para ele, fale com ele, corra, siga-o, acompanhe, pergunte para ele, porque toda tarefa do discipulado, o problema é que várias pessoas podem ter vindo de conjunturas de discipulado, em que a pessoa que se colocava para discipular dominava a vida do outro, né? Até para viajar tinha que pedir permissão, né? Tinha um monte de querelas aí em torno de um discipulado estrutural. O discipulador, aquele que convoca e reproduz o discipulado de Cristo, ele te chama para seguir Jesus, porque ele mesmo é um seguidor. Então, às vezes a gente se sente pegando os olhos, a cabeça de alguém falando assim, olha, eu só quero te dizer uma coisa, olha para ele. Vamos olhar para ele junto? Porque eu também vou olhar. Eu posso estar um pouco mais maduro na caminhada, porque eu já olhei um pouco mais.
Então, aprende comigo como olhar, mas nós vamos olhar para Ele. Porque se você olhar para mim, nós vamos nos perder num sistema corrupto, injusto, negociatas em nome de Deus, que não vai dar certo. Porque se Jesus diz que se tiver 2 ou 3 reunidos, né, ele tem que estar, porque se ele não tiver, a gente monta um esquema daqueles. Por isso que toda a nossa comunhão é mediada por Jesus, porque se Jesus não transpassar a nossa relação, a gente monta um negócio, a gente faz uma torre de Babel e chama de igreja. A gente faz alguma coisa monstruosa e chama de alguma coisa, mas que não tem nada a ver com o que Jesus conclamou como o valor do reino, projeto do reino, concepção de reino. O mais interessante é a partir do momento em que Levi aceitou o chamamento de Jesus, né? Esse ato exterior de se levantar, de se colocar num lugar incerto, mas Jesus garantir que é o lugar mais seguro a qual ele está colocando os seus pés no segmento. Mateus fica tão com uma concepção mesmo de sentido para a vida, de uma alegria, que ele chama para uma festa. Ele chama para comemorar o lugar da incerteza. Você imagina chamando os amigos, colegas publicanos e falando, olha gente, eu deixei tudo e vou seguir aquele rabi que vocês podem ter ouvido falar. Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele não tem garantia do amanhã, ele só pediu para confiar nele, e eu estou indo. Eu quero comemorar essa decisão, e eu quero que vocês participem comigo, desse momento triunfante da minha vida. Gente, isso não seria um evangelho muito quisto se fosse pregado dessa forma. Imagina os nossos testemunhos, dizendo, olha, porque quando eu encontrei Jesus, eu comecei a dividir meus bens, porque eu tinha uma idolatria e ganância e avareza por dinheiro. E aí, para me livrar, para me ver livre desse processo, eu comecei a dividir algumas coisas que já não me cabiam mais. Como Zaqueu. A gente fica imaginando o testemunho de Zaqueu numa igreja, né? Olha, eu roubava, e aí eu quis dar até mais do que a lei permitia, direcionava como forma de pagar a minha corrupção. Aí você imagina Mateus dando um testemunho de conversão, né? Olha, gente, eu larguei o emprego mais seguro da minha época, porque aquele lugar fazia com que toda a minha instância de sentido estivesse aprisionada a esquemas corruptos de um estilo de vida que não era o que Deus queria para mim. E os nossos testemunhos podem estar meio ao contrário dessa convocação ao discipulado. A gente pode estar dizendo coisas contrárias do que o reino convoca em nosso testemunho. Olha, meu irmão, eu tinha uma casa, agora eu tenho 3, porque Jesus me deu. E agora eu sou mais rico, né? E agora eu tenho a bênção de Deus, né? Não tem problema ser rico. Jesus não tinha problema com riqueza. Jesus não tinha problema com intelectuais da fé, com as pessoas que tinham a construção da história, mas Jesus chegava em algum momento da história dessas pessoas e falava, olha, se isso te define, abra mão disso. Se isso não desperta em você a virtude da generosidade porque você está preso, abre mão do que te prende e aprenda a ser de novo. A gente vê ele fazendo com Nicodemos, que Nicodemos, um cara altamente intelectual da lei, Jesus falou, tem que nascer de novo, tem que começar de novo. A gente vê Zaqueu com toda uma estrutura de vivência, de currículo experienciada na vida, e aí Jesus chega naquela casa, muda a vida, como cantou aqui, e aí as coisas já não podem ser mais as mesmas. Mateus chama os colegas, e os religiosos, eles são um gatilho de juízo o tempo todo. E quando a gente fala dos religiosos, eu gosto de falar no pronome nós, porque nós corremos um risco muito sério de uma linha muito tênue. Gente, linha tênue é uma linha fina, quase às vezes imperceptível, em que a gente passa do lado do discipulado para o lado do fariseu, sem perceber. E a gente diz estar seguindo Jesus, mas reproduzindo uma religião, que primeiramente se põe na instância do juízo, em vez da misericórdia.
E a gente passa de um lado para o outro, na verdade, do lado do discipulado para o farisaísmo é muito mais rápido do que do farisaísmo para o discipulado. E essa vigilância a gente precisa ter. Sabe aqueles momentos que você desejou que o outro não dê certo? Porque ele pecou. E aí você assenta no camarote da igreja institucional e fica esperando o cara despencar lá de cima, porque você sempre soube que ele era um pecador. Mas, infelizmente, ele foi seguindo as instâncias e conseguiu certos lugares que você falava, olha, esse cara não pode, esse cara está errado. De repente, esse cara cai. E justo que caia, porque Deus tem que limpar a igreja dele de vez em quando, tem que balançar. Mas aí, até nisso, a nossa justiça é medida. Quando Deus executa justiça, até nisso, a nossa justiça, ela apodrece. Porque a gente se senta ali no camarote e assiste a derrocada do outro. E chama isso de justiça. Olha, Deus fez justiça. Me alegro em ver o que Deus está fazendo na vida do outro, que é humilhando, expondo. Quando Deus exerce justiça, gente, sempre, seja ela em qual grau for, é sempre para restauração. É sempre para ver se tem jeito. É sempre para ver se dali para frente a coisa conserta. Até nos atos de justiça, Deus exerce misericórdia. Só que a gente tem uma justiça tão apodrecida, como um bom fariseu carregava, que a gente faz isso achando que está fazendo o caminho do discipulado, da justiça correta. Jesus me intriga quando ele não vê o pecado, né? A gente fala isso, ele não vê a situação como premissa para chegar em alguém, porque senão ele nunca teria se aproximado de ninguém. Paulo está no auge de um caminho de assassinato. Imagina se Jesus tivesse olhado e falado, não, aquele assassino não chega nem perto, ele mata os meus discípulos. Mas Jesus vê Paulo, vê a imagem de Deus na possibilidade do que Paulo é. Só que Deus não age primeiramente nem na possibilidade. A gente é que age. A gente, às vezes, quando vai evangelizar alguém ou discipular, a gente fala assim, estou vendo que aquela menina tem potencial. Eu vou investir, vou cuidar. Jesus não segue nem esse parâmetro. Esse é nosso. Ele é complicado. Porque Jesus, ele não trabalha nem com a possibilidade do que virá a ser. Ele simplesmente acolhe. Mas quando ele acolhe, quando ele adentra a participação da vida, ele cria as possibilidades do que aquelas pessoas poderão ser. O problema é que a gente parte das possibilidades para aproximar. Se a gente aproximar, ver alguém com uma vida desregrada, e que é o estereótipo do pecado, né? E a gente fala assim, aquilo ali não tem jeito não vou aproximar, aquilo ali é pecado. Como Jesus aproximaria? Faria o caminho? Ele não ficaria de longe dizendo assim, mas que pecado, mas que lástima. Richard que gosta da lástima, eu peguei dele, né? Que coisa deteriorada. Não, Jesus primeiro aproxima, e aproximando, acolhendo, ele diz dos seus padrões. Ele diz do que é necessário fazer. Ele diz que é necessário deixar. Hoje, eu vejo muito a gente com um discurso muito aprimorado. E a gente vê o pecador e já vê o pecado de longe e já define. Se a gente vê uma possibilidade no outro, a gente até dá uns passinhos mais próximos, dizendo, ela tem uma possibilidade. Gente, o jovem rico, Jesus já conhecia, possivelmente, dentro do coração do jovem rico, qual era a disposição. Mas Jesus bate um papo, e Jesus conversa, e Jesus pedagogicamente ouve. E na própria escuta, Jesus devolve as prerrogativas do próprio jovem rico. E denuncia aonde o jovem rico está, e onde ele quer ficar. Jesus era aquele que, pelo Espírito, sondava os corações. Quando Jesus senta com os pecadores, gente, Ele está nos ensinando, como discípulos e imitadores da sua vida, de que a gente não, primeiramente, emite os rótulos e os juízos sobre as coisas, por causa que a gente vê o pecado, primeiramente. A gente tem que aproximar e tem que chegar.
Só que só pode chegar quem está se tornando. Por quê? Tem um ditado que não caberia em Jesus, que é aquele assim: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem és. Se tem um ditado que não cabe na pessoa de Jesus, é esse. Porque ele fazia justamente ao contrário. Sabendo quem era e sendo, ele tinha firmeza identitária de poder se aproximar daquele que tem a imagem corrompida, que tem os valores deteriorados, que tem as práticas devassas, perversas, chegar a tal ponto de comer. Gente, na tradição judaica, comer numa mesa, compartilhar o mesmo suco, o mesmo pão, é um extremo tratado de vínculo, de aproximação social, que para nós aqui, na família brasileira, a gente sabe o que é todo mundo ir para a cozinha e comer junto e falar da vida. É o lugar da comunhão, da troca, do compartilhar. Você imagina para a lei judaica, vendo aquela cena de Jesus sentado com homens que nem se traziam possibilidade de mudança, porque só um tinha aparentado ter se convertido. Mas Jesus senta, porque Jesus não é influenciável. Ele é um influenciador. Ele é quem coloca as suas prerrogativas, porque ele sabe quem é. O discípulo de Jesus é chamado à mesma imitação. É chamado a aproximar, a acolher, e sabendo quem é, não se permite influenciar pelo pecado, porque ele já foi liberto. Ele sabe o preço dos grilhões que outrora amarravam e pesavam sobre si, mas ele não exclui as pessoas, porque elas ainda estão em estado de pecaminosidade. E eu tenho visto uma igreja que pode ter uma tendência que sai do discipulado e entra no estado farisaico, e que de longe, para não ter muito comprometimento, porque aproximar é comprometer, aproximar é participar com. Jesus é um homem crítico, ele critica as estruturas do pecado, só que a ação de Jesus é participativa crítica. Ele não critica de longe como os fariseus, porque os fariseus têm medo de se comprometer com aquilo que criticam. Mas Jesus participa criticamente. Isso é a notoriedade que Jesus carrega, é o know-how que Jesus tem na sua autoridade de dizer: vai e não peques mais. Quando ele acolhe a mulher, ele diz: olha, todos foram embora, não tem ninguém te acusando. Aí foi embora, Jesus, não tem ninguém. Pois é, eu também não vou te condenar. Mas, aí Jesus, na aproximação, na acolhida, diz quais são os seus parâmetros. Eu tenho medo de uma igreja que aprendeu a discursar, porque eu tenho medo do meu próprio discurso, dele se tornar vazio, como uma religião qualquer, que não traz sentido, que não faz parte do discipulado e cai no farisaísmo. Porque Deus não quer sacrifícios, não quer renúncias estonteantes. Ele quer misericórdia. E a misericórdia para nós é difícil, porque não é da nossa natureza ser misericordioso. A gente precisa ser imputado pelo Espírito a virtude e o dom da misericórdia. Jesus fala: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Gente, isso é a nossa denúncia. A gente saiu de um estado de calamidade, de doença existencial. E se você é um discípulo de Jesus, é porque o seu estado é de quem está sendo perpetuamente curado por Jesus, liberto por Jesus, né? Quando a gente se pensa pronto, são, com todas as nossas estruturas, nós não vamos experimentar o reino de Deus. E a gente pode cantar: vem o teu reino, fala um monte de coisa do reino, mas eu não sei o que é o reino. Eu falo da fonte da vida, mas eu não experimentei a fonte da vida. Eu falo do encontro, mas eu não sei que encontro é esse que dá uma nova direção do viver. Porque Jesus veio para quem está adoentado. E se você não tem uma percepção de si, como aquele que é carente de Jesus, como aquele que precisa da presença dEle para guiar a vida, para chegar ao final da sua história, e está tudo seguro de que você sabe para onde vai, sabe por que está vivendo, sabe por que nasceu, Jesus precisa
descortinar o seu estado de calamidade. Porque só nesse lugar, só nesse momento, você pode, de fato, convergir a Cristo. Ninguém converge a Cristo sem antes ser denunciado em seu estado. Mateus foi esse que se abriu a essa denúncia e imediatamente abriu mão da sua mesa de coletoria e seguiu como um ato em obediência, sem discurso, sem mimimi, né? Levantou e foi. Isso é, o Douglas tem uma frase que ele fala para eu fechar, que ele diz o seguinte: toda a nossa teoria a respeito de Deus e da fé, que a gente absorve muito bem quando vem à igreja ao domingo, vai ser testada por 2 grandes professores: a realidade e o tempo. Esses 2 professores vai medir até que ponto nós estamos no âmbito do discurso religioso, na reprodução, ou, de fato, num discipulado real e verdadeiro e significativo com Cristo. Que Deus nos abençoe, nos dê condições de que o tempo e a realidade, a cada dia mais, prove que o nosso testemunho é verdadeiro, né? Que o Espírito está fazendo em nós, de fato, é real, para que o mundo veja que há amor antes de qualquer juízo entre nós. E fica aí o meu próprio desafio. Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que descortinar da alma, Pai. Que soco na cara. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, só ouvindo. Mas nessa hora nós queremos nos render a Ti. Porque temos essa certeza que fomos chamados. E não só chamados, mas fomos perdoados, redimidos, aceitos. Estamos aqui não porque fizemos algo para ser aceitos, mas estamos aqui, antes de tudo, porque fomos aceitos em primeiro lugar. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Entregamos os nossos meios religiosos. Como pastor dessa igreja, eu entrego, Pai, tudo aquilo que a gente tem feito aqui. Que sejas, de fato, uma treliça para a videira crescer, e não uma treliça que quer se mostrar para o mundo. Que seja uma instituição que promove o organismo igreja, a Igreja de Cristo, e não uma instituição que se autopromove para alcançar mais adeptos. Nós estamos aqui, Pai. Abra o nosso coração, sonda, vê se há em nós algum caminho mau. Sonda, Senhor, porque o Senhor nos conhece. A cada um que está aqui, cada família, cada relacionamento, cada instância da vida, cada coisa, Pai, nós rendemos a Ti nessa manhã. E vamos para casa felizes, porque nós sabemos que essa mensagem irá perpetuar por toda a semana no nosso coração. Que a nossa segunda seja dessa maneira, que a nossa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e que no próximo domingo também. Mas que essa não seja a única mensagem da nossa vida, mas que todos os dias, na nossa devoção, no nosso discipulado pessoal com o Senhor, a Tua palavra nos transforme e a oração nos coloque à altura do caráter de Cristo todos os dias. Por isso nós oramos e todo o povo de Deus disse amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.